Boa tarde a todos. Vamos hoje fazer um workshop de mídias digitais dos progressistas de Guarapari. Então, primeiramente, eu queria lembrar a todos por que estamos aqui, né? A gente está aqui pela justiça social, pela solidariedade, né? Contra o ódio, a favor da natureza, a favor da ciência. Coisas que são óbvias, né? São valores humanos, nem são valores políticos. Mas nos últimos anos a gente tem que reafirmar essas coisas cada vez mais, né? E eu, quando morava no Vietnã, eu tinha minha casa lá que eu dizia que era a Embaixada Brasileira. Aí falava, aqui é território brasileiro, aqui a gente tem que ser solidário, aqui a gente tem que respeitar os mais fracos, aqui a gente não pode ser violento, não pode ser raivoso. E aí, quando eu voltei ao Brasil em 2018, é isso aí que a gente viu, né? Então, assim, o que aconteceu, né? O que aconteceu para uma mudança tão grande de perspectiva? Então, eu queria, nessa primeira parte, falar um histórico, né? Que ajuda a explicar essa mudança de perspectiva na população brasileira. E o primeiro ponto, né, para a gente analisar a importância da mídia na opinião pública. Então, né, no primeiro tópico da nossa workshop de mídias digitais, eu vou falar sobre um histórico, né, um histórico da onde saímos e aonde chegamos. Então, é notório a importância da mídia na opinião pública. Nós vemos aí, só que antigamente a mídia era um monopólio, né, dos grandes veículos. Então tivemos a eleição de 89, tivemos aquela notória manipulação do debate, tivemos as fake news, coisas lá escusas, lá que apareceram lá de última hora, depoimento de ex-mulher, umas coisas, aquele aparelho de som, enfim, né? Antigamente era dessa maneira que era a manipulação pelas mídias. E aí, agora o que aconteceu nos últimos anos foi a ascensão das mídias sociais. As pessoas antigamente a internet ficava restrita aos computadores. E aí só pessoas com maior poder aquisitivo tinham acesso. E de 2013 para cá, não por acaso, né, a gente viu tanta coisa acontecendo aí desde 2013, e isso aí se popularizou de uma forma tremenda, né? Então todo mundo tem acesso à internet e essas informações a jato aí das mídias digitais. E o que aconteceu com isso foi um movimento que não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, esses partidos extremistas, um neofascismo, usou isso a favor. Então, tem exemplos de Turquia, Hungria, a Rússia e os Estados Unidos, que pegaram esse disparo em massa, essa possibilidade de uma propagação a jato de informações, né, de maneira viral, e usaram uma produção de mídia profissional e usaram isso para desbalancear eleições. Então aí no Brasil deram até o nome de gabinete do ódio. E outra coisa que entrou nessa conta também foi que o conteúdo absurdo, ele chama atenção, ele atrai cliques. Então as grandes plataformas, como o YouTube, por exemplo, se valeu disso para ganhar dinheiro. Então quando você coloca lá um vídeo assim, fala uma coisa horrível, aí todo mundo clica e às vezes até compartilha, olha que coisa horrível. E o YouTube ganhando dinheiro. E é popular, né? Então isso fica popular. Quanto mais absurdo, o cara fala uma coisa horrível, clique, 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 clique. E isso até 2018 era um faroeste. Era um terreno totalmente livre, que cada um fazia o que queria. Então nas eleições de 2018, você podia ir no WhatsApp e encaminhar uma mesma mensagem, mentirosa ou não, o que fosse, para 1000 pessoas. E o YouTube estava lá, um discurso nazista, discurso contra a ciência, discurso racista, o que fosse. Estava lá, clique, clique, clique. E então houve uma chance, nesse período aí desregrado, houve uma
uma propagação de notícias horríveis, de coisas horríveis, de ideias horríveis, que nos levaram ao ponto que a gente está agora. 4 anos depois, nós agora temos, o YouTube foi responsabilizado por isso, tanto que ele não tirou, o YouTube não tira os conteúdos do ar porque ele é bonzinho. Capitalismo, a galera só quer grana, não é nada de bonzinho, é porque é justiça. Eu não sei se você chegou a ver, ontem o ministro da Justiça pediu a suspensão do Telegram. Pois é. O Telegram já foi suspenso há alguns dias. Mas agora foi confirmado, pessoalmente, né? Sim, porque agora... Só que já estão criando uma outra... agora a gente vive um outro momento. Não é mais o velho oeste de 2018. Agora o WhatsApp você pode encaminhar só para 5 pessoas. Né? Não é mais indiscriminado. 2018 era uma madeira de piroca para 1000 pessoas. Uma notícia totalmente absurda, manda para 1000 pessoas. E vai, e assim vai. Agora não, agora o WhatsApp tá lá, só pode tantas pessoas, e o YouTube tem que se responsabilizar pelo conteúdo que ele mostra. Agora se você fala lá alguma coisa assim, a vacina vira jacaré, tá escrito lá, isso aqui é mentira, já aparece automaticamente escrito. Então houve um regramento, uma reação da sociedade e da justiça contra o absurdo que estava acontecendo. E aí, também nas eleições passadas, houve um contra-ataque, porque há essa coisa do gabinete do ódio, que é uma coisa institucional, profissional, pessoas que ganham salário, ganham dinheiro e tem uma estrutura física. Então agora o WhatsApp só pode mandar para 5. Então eu vou colocar aqui 50 celulares e eu mando 5 para cada um, tal. E eu vou colocar aqui uma equipe para gerar essas mentiras aqui e aí vai. Que não precisa nem ser gente, né? É a história dos robôs, mais ou menos? Não, então, as pessoas... O WhatsApp é possível isso? Então, as pessoas, elas vão... Tem que ter algumas pessoas para criar o conteúdo. Aí, na hora de você compartilhar, você pode usar como se fossem robôs. E aí, em vez de ser, se fosse só eu e você, eu mando para 5, você manda para 5. Agora, se eu quero colocar aqui 10 celulares, ou 20, ou 30, ou 100, e aí cada um manda para 5. Né? Então, um estrago que, o alcance que eu e você teríamos, que eu tenho um alcance de 5 pessoas, você tem mais 5, olha só como é que demora para somar. Aí temos ali mais 5, mais 5. Agora, se eu colocar 100 celulares aqui, uma estrutura profissional que o cara investiu... Vira 1000. Vira 1000. Ainda tem umas coisas mais rápidas. Se você colocar o WhatsApp no computador, se for um bom computador, você manda mais rápido do que o celular. Então tem todos esses macetes e tudo isso. E aí foi notório, né? Ficou notório isso, foi documentado, né? Esse poder, essa estratégia da extrema-direita para ganhar, né, tração, ganhar força aí, usando essas estratégias escusas. E aí na eleição passada houve um contra-ataque orgânico, né, das pessoas que estão indignadas, né, com a propagação de tanta besteira, e cada um fazendo o seu trabalhinho de formiga ali para para combater o disparo profissional, né, de mensagens. Isso aí, né, teve o Felipe Neto, por exemplo, foi um deles que estava liderando aí, querendo passar as informações, né, informações que são relevantes, informações que são certas, corretas, e dessa maneira, cada um faz um pouquinho e tal, e assim a gente conseguiu um grande alcance, cada um fazendo o seu trabalho de formiguinha, não é um cara, não é uma central de WhatsApp, mas são 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas, cada um mandando ali para 5, né? Não mandando para 1000, mandando para 5, e assim conseguimos fazer uma diferença na eleição. Leonardo, eu fico observando que quando se passa a mensagem para a população média, nós aqui, ela tem menos velocidade, mas quando você vai nos territórios periféricos, as coisas acontecem muito assim, de janela, porta a porta. É a antiga cerca da fofoca, da calúnia, lembra? Eu tive uma irmã que era muito caluniada na cidade, por conta dessa cerca. Eu costumo dizer que o WhatsApp hoje, substituiu essa cerca das mentiras, das calúnias,
E ela tem uma velocidade, você percebe lá no meio do povo, que a velocidade é muito maior. Aí quando você descobre aqui do banheiro unissex, lá já construiu o banheiro unissex, aquilo já virou um monstro. Minha filha, meu filho não vão poder ir para a escola. Aquilo virou um monstro lá no território periférico. Eu fico muito preocupada com essa... Porque Então, a velocidade é muito maior. O que eu acho que isso daí são coisas... Massa de manobra, né? Muito mais massa de manobra do que... Porque tem menos informação. Então, mas eu acho que você está comentando coisas sobre a natureza humana, que não está sobre o nosso controle, sobre cultura. Mas a gente tem que né? ter uma linguagem Agora, para eles. Exato. Não. O tema, né, que eu acho que é importante para a gente abordar é... Tá, a natureza humana, sim, as pessoas adoram falar coisas horríveis, adoram ver coisas fantásticas e, né, sensacionalistas e tal, isso daí sempre será. Agora, onde a gente falha, né, o campo progressista falha, é em como passar as mensagens. Porque antigamente, eu lembro que na eleição de 2018, vinha um cara e me falava uma coisa absurda, e aí eu falava, cara, não é isso daqui. Aí eu explicava, e tal, dava uma palestra. Aí ninguém entendeu porra nenhuma, foda-se e tal. Aí o cara manda um meme lá e uma piada. Aí todo mundo dá risada pro cara. Pô, olha só, o cara tá falando, não tem nosso sentido isso aí. Então não adianta a gente ficar aqui dando discurso. A gente falando uma tese elaborada sobre... A gente tem que entrar na linguagem do povo. Uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. Entre nós, a gente fica trocando a reportagem, não sei o que e tal, tudo bem. Agora, se você for querer ganhar isso, capilaridade, tornar que seja viral... Outro dia, um exemplo bom, o Carluxo, outro dia, compartilhou uma reportagem assim, o brasileiro está comendo cada vez menos bife. Nos últimos 10 anos, não está comendo cada vez menos bife. Ele jogou isso nas redes. E aí, quando você vai ver, a reportagem é do ano passado. Então era do governo do pai dele. Só que as pessoas... Aliás, o que acontece é ninguém lê nada. Então, assim, ele mesmo... Ele sabia que era. Talvez nem soubesse, eu nem sei. Mas assim, o que importa é isso. As pessoas não leem nada. Tem que ser uma coisa instantânea. Se você mandar a reportagem, a tese, não sei o que, ninguém vai ler. Então o que a gente tem que pegar é o título e joga ali um boi magro, sei lá, alguma coisa em cima para dizer assim, olha, isso aqui que aconteceu. Tem uma colocação, quando o cara tem uma graduação mais dentro do posto e na política, mais torna mais fácil. Não sei se vocês viram ontem uma reportagem daquele secretário de transporte do governo de São Paulo, da CISA, ele jogou lá que a Mária do metrô estava Relações venda, externas. e era mentira. Comércio. Mas todo mundo acreditou que foi ele que falou. Que era uma questão de uma informação de uma empresa ucraniana, teria deixado de investir no Brasil 50 milhões por conta da fala do Lula com relação à Ucrânia e Rússia. Isso aí, então, assim, também. É um fake news, né? Tá rolando, o Tarcísio está doido por conta disso. Agora, como é que você cai na sua mão, você desconstrói isso rapidinho e passa para isso que você está falando? Então, aí, assim, eu acho que essa estratégia, né, que as pessoas que são maldosas, malignas, eles vão usar estratégias que são horríveis, né, do esgoto. E isso daí, eu acho que a gente não tem o que fazer, vai ser assim. Você vê, o ex-presidente falou coisas que são contra a saúde pública. Ele matou diretamente muitas pessoas porque ele tem o poder, uma pessoa de autoridade falando coisa, eu vou acreditar, né? A pessoa que é mais humilde vai acreditar. Então isso daí, as joias. Isso daí é uma coisa assim que é inevitável e não está sob nosso controle. O que está sob nosso controle é isso, a gente passar as informações de uma maneira simples e direta para o povo sobre o que está acontecendo. Não adianta você fazer a tese lá, não é assim, eles contam mentira, deixa contar a mentira, a gente vai aqui contar a verdade de um jeito simples e eficiente. E, mas o outro conta mentira. O presidente Lula falou na última eleição, ele falou o seguinte, a verdade engatinha e a mentira corre, né? E eu acho que isso aí é a coisa da vida, né? As coisas são assim mesmo. Mas a verdade é o que a gente tem e para onde a gente vai.
e é assim que a gente vai vencer. Então agora não adianta você contar a verdade o Ciro Gomes é um cara que até manda bem, mas aí ele tem um discurso que é tão complexo que ninguém entende nada. E aí ele tem ótimas ideias, mas aí fica perdido ali. Aí vem o outro lá doidão, vamos fazer isso, vamos resolver tudo agora. Aí o cara, vou votar nesse aí. Aí vem o Ciro Gomes, dá uma solução mirabolante, que eu vou PIB, trilhões, não sei o que, os juros, tal. A pessoa se perde ali no meio e não... Aí vem um doidão, vamos mudar tudo que está isso daí. Aí vota nesse que falou, né, um bordão lá. Então, eu acho que a gente tem que entender os tempos que a gente vive, tem que entender, ter a humildade, né? Porque não adianta, eu acho que faltou isso muito, né, para o campo da esquerda, assim, de ter a humildade de entender que a gente tem que dar um passo atrás e repensar a nossa estratégia e ver como vai, como vamos seguir. E não adianta assim, eu estou do lado do bem, eu estou do lado da solidariedade. Isso não é o bastante. Não é o bastante, porque a pessoa, ele vai bobear o povão aí. Eu já fui, todos nós aqui já fomos xingados, né? Você está querendo defender o direito do que é mais fraco, de quem é mais fraco, do quem passa necessidade. E essa mesma pessoa te xinga, quer ser violento. Então, assim, mas a gente tem que ter pena, né? Porque eles estão ali inundados com informações falsas, Com certeza. informações tendenciosas ali. Isso que o Léo está falando é super importante. A gente está num país que a gente morre de frio, em São Paulo, na capital. No Maranhão, criança morre de bicho de pé. Educação, escolas públicas péssimas, entendeu? E como é que você vai falar uma linguagem, que é o que ele está exatamente colocando, uma linguagem que a população não entende? Morre Maranhão, morre com bicho no pé e em contrapartida entra uma grana via emendas de milhões para pagar tratamento em Covid com uma população maior do que aquela daquele município. Foi no Maranhão também. E aquele Olha isso. robótica que foi vendido, Duas informações para o Maranhão, que não tinha nem internet na escola. Pois Foi é. vendido a 14 Isso foi o orçamento secreto que acabou, né? Escola pública lá no Maranhão é uma Não aula tinha por nem dia. internet. Pois é. Imagina, gente, E aquele essas processo crianças de vão dente, ser? de nutrição, teria o cara disso bom, teria que arrancar o Tirei. dente da cidade todinho. Então, isso que o Léo tá falando, eu acho assim ele tá tocando exatamente no foco. Eu acho que Exatamente no isso aí que a Vivi falou, tudo isso, né? Eu até quis começar, né, o workshop falando sobre os alicerces do nosso papo. Ninguém poderia discordar disso. Nós não podemos deixar um país que as pessoas passam fome. Isso é inadmissível. Um país como o Brasil, aí eu vou chegar, vou conversar com algum estrangeiro, aí o cara vai perguntar, no seu país as pessoas passam fome? É uma coisa que você fica envergonhado. Quando eu morei A gente não pode deixar isso. Ele fala, não creio. Solo Não fértil, creio. rico. Não creio. Solo fértil, rico, tudo isso. Então, assim, isso são coisas que a gente deveria... Agora, como é que alguém vai ser contra a educação do povo? Como é que vai ser contra a saúde do povo? Como é que vai ser contra o combate à pobreza? Isso são coisas que deveriam ser consenso de todos os brasileiros. Mas isso deveria... Só que através dessas mentiradas mídias aí, eles conseguem colocar até o povão que passa fome, que não tem educação, que não tem saúde, coloca esse povão contra isso. Como é que um povão vai ser... eu sou contra a saúde pública. Como é que você vai ser contra a saúde? Você vai pagar agora pela saúde? Não. Depois é uma loucura. E isso, Léo, que você está colocando é importante. Por exemplo, hoje a gente tem grandes supermercados. O que eles fazem? Eles botam o preço da carne, começa a baixar, que ainda não é aquele preço que a gente tinha, fruta e tudo, mas não pega isso e transforma em alimento. Não. Sabe? Hoje, o que pega? Tem gente que faz isso, cooperativas que trabalham em São Paulo já tem isso. Que ensina a pegar esse alimento que se joga fora e transformar em alimento. O Senac O faz Espírito também. Santo podia já ter esse trabalho. É verdade. O grupo de esquerda podia tentar para isso, porque eles têm Porque aí- verba para isso. Porque é um trabalho onde você A pega... empresa tem Você, verba. você fecha uma parceria com os grandes As redes de empresas têm supermercado, verba. por exemplo, aquilo que não foi comercializado, você recolhe Exatamente. e você prepara Mas isso, alimentos. pessoal, isso é uma ótima ideia, né, e tal. Agora, o que Mas acontece isso também tem que ter é uma que- coisa no caso lá é o que Senac. justamente por causa, né, dessa avalanche de mídias aí, nós passamos
4 anos aí perdendo tempo com coisas absurdas. Em vez de Exatamente. estar discutindo projetos interessantes como esse, e há tantos outros, nós estamos discutindo se a vacina ia dar AIDS ou não. Coisas assim, né? Cloroquina, coisa maluca, remédio de verme para um vírus, coisas loucas. Coisas sem sentido. Aí ele vai e fala um negócio lá, todo mundo, que absurdo. Nota de repúdio. E aí, e ao mesmo tempo, lá no Congresso, rolando robótica para a escola que não tem nem água, não tem nem luz. Não tem nem internet. Então, a gente estava, em vez de discutir coisas que são práticas e viáveis e para levar o Brasil para frente, a gente estava discutindo absurdos. E aí, vamos colocar fogo nessa Amazônia inteira ou não? Vacina da AIDS ou não? Coisas loucas. Então, eu acho que agora a gente está saindo dessa lama e podendo voltar a discutir coisas que são relevantes, né? Coisas que são importantes para a gente, o Brasil ir para frente, né? Chega de ir para trás. Eu vou agora seguindo aqui, né? Eu falei da primeira parte, eu falando do histórico, e agora eu vou falar e daqui para frente, né? Como é que vamos seguir? Aí, primeiro eu queria explicar, né? O que é essa mídia de massa. O que demoramos tanto para entender. E eu, na eleição de 2018, estava totalmente perdido nisso daí, e dando discurso lá, mandando, olha a reportagem aqui mostrando que você está errado. Ninguém lê aquilo, que nem o Carluxo manda lá até coisa contra o governo dele. Fazia o mesmo. E ninguém lê. Isso até pouco Eles tempo. não leem. Aí você escreve um texto lá de 5 parágrafos, Isso. manda assim, ninguém lê aquilo lá. Eu fazia isso. Então, o que são as mídias a jato? O que são as mídias digitais? O meme. O meme é uma coisa moderna aí que existe. É uma imagem, é uma coisa assim que é chamativa e que vai condensar todas as informações numa coisa só. Então, por exemplo, outro dia eu vi, né, o ex-presidente mandou lá, disse que estava drogado de morfina e aí fez lá, cometeu o crime lá, né? Aí eu vi uma charge de um boi assim falando, eu estava drogado. Aí estava a camisa, foi mal, estava drogado. E aí, se você mandar aquilo talvez pro povo, a pessoa não vai captar o que é isso, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei o título da reportagem, o presidente disse que cometeu o crime contra a democracia porque estava doido de heroína. Aí coloquei em cima da charge. Então assim, numa só imagem, você vê um negócio engraçado, tá o boi ali falando lá doidão, e em cima explicando. Eu tenho uma pergunta. Uma coisa que você me questiona. Eu tenho mania, eu leio uma matéria e acho importante que nós, porque quem está naquele grupo tem uma média aí de informação. Não são pessoas ignorantes. Ignorantes não, pessoas que não sabem alguma coisa, não sabem com relação à política, o que está se tratando na matéria. E logo compartilho para que outras pessoas fiquem sabendo, porque daqui a pouco vai encontrar um vizinho que vai falar daquilo e ele já tem informação. Aí você diz para mim, acho que em algum momento você disse isso para mim, que está aqui registrado na minha cabeça. Aquelas matérias que você publica, Vilma, dá para fazer uma outra coisa. Aí você me fala agora, né? Você pega uma matéria, pega o título, bota o meme. Tô doida para chegar nessa prática e como é que eu vou ter... Eu vou usar a palavra noção de que aquela figura, aquele meme, aquela figura que eu busquei, ela vai bater e ela vai chamar a atenção do outro. Então, o que para mim pode ser chamar a atenção. Isso é um trabalho que é bem simples. Eu acho que é o mesmo trabalho que você já tem, só fazer coisas um pouquinho diferentes. Vai ser o tópico do segundo workshop, que vai ser como fazer na prática. Já meti o Hoje, não, mas tudo bem. Isso eu acho que é uma pergunta bem boa mesmo eu te digo que é bem simples e vamos fazer isso. E o que acontece existem lugares, já pessoas, né, pessoas físicas, não profissionais, pessoas físicas que eles vão no Twitter. Eu vou mostrar para vocês aonde vocês podem buscar. Então você vai a qualquer hora do dia, qualquer dia, você pode abrir lá, e vão ter várias dessas imagens.
E aí você pode, banco de dados. e vai jogar na sua cara, você vai gostar, pô, gostei disso aqui. Naquele vou caso, achar naquele logo. caso lá do boi, eu achei expressivo, né? Assim, foi mal, tava doidão, tava drogado. É uma coisa bem assim, né? Quem não entende isso, né? E eu achei bem bom, só que aí eu senti que faltava o título da matéria ali para pegar mais gente. E aí eu fui e acrescentei. Mas imagina se eu tivesse que criar o desenho do boi ali, né? Ia ser muito trabalhoso. Então, normalmente, para 95% dos casos, você pega o negócio pronto, que alguém já fez. O trabalho é de você saber onde buscar, e eu vou mostrar como a você. encaixar. E fazer uma curadoria, porque vai ter lá 10 coisas. 5 aqui fazem sentido, né? 5 são legais, eu acho que vai ficar legal. Aí você vai pegar essas 5 aqui, ou 3, sei lá, quantas. E aí vou ver o outro lugar aqui. E foi esse o trabalho, né, que eu fiz basicamente na última eleição. Meus fins de semana, minhas noites, eram de buscando fontes aqui, ali e tal, e jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. Porque de vários tópicos que estão aí, joga por aí, assunto tal, ninguém sabe nada. Aí fica falando um monte de mentira. Então, aí você, buscando essas fontes, você vai estar lá um resumo, às vezes em uma imagem, ou num vídeo de 30 segundos. E aí você coloca lá o vídeo e aquilo explica tudo, já dá um entendimento bem melhor, porque tem que ser mídia a jato, quanto mais rápido possível, para a pessoa entender, para o povão pegar e entender, absorver de uma maneira assim, relâmpago, como eles fazem, né? Porque quando você vai falar besteira, mentira, aí que é mais fácil ainda explicar, né? Você conta qualquer mentira lá, vou resolver isso aqui por 2 palitos. Aí, quando você vai explicar que não é bem assim, dá mais trabalho. Só que a gente tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito de simplificar e colocar aquilo de uma maneira mais rápida. Só que isso aí tudo vamos discutir, né, no segundo encontro. Hoje o objetivo é mais explicar, né, como a gente pode ser importante, né, e desmistificar. Desmistificar, porque eu sinto que muita gente, né, nem quis comparecer ou participar, né, do grupo, porque fica com medo. Eu não sou das informáticas e tudo. Ainda já chegou na hora. E aí, José? Então eu acho que muita gente não participa porque tem essa mistificação de que é uma coisa muito difícil, muito complicada, e quando na verdade não é. É muito simples, qualquer um pode fazer. Ao final, e aí? Ao final ao final do nosso encontro, eu vou dar até exemplos práticos, né, de como a Cris vai participar aí também, de como, né, uma pessoa comum pode entrar no jogo e fazer uma diferença, né, fazendo diferença no que acredita, no que pode contribuir e tudo mais. Obrigado. Aí agora a gente está num ponto que é, né, daqui para frente, né, como que podemos atuar. E aí eu estava explicando, né, o que é essa mídia de massa, né, qual que foi o erro que a gente insistiu tanto tempo, que era de dar um discurso tão grande para explicar para o povão, e aí ninguém entende nada, aí vem o outro e manda lá um negócio instantâneo e a pessoa acaba essa mensagem passando para frente, e a mensagem que é a mensagem do bem, a mensagem da solidariedade, a mensagem do amor, a mensagem da compreensão, ela não vai. Não vai porque ela está num formato que não é palatável para o povo. Não é palatável para as ruas, né? Para o mundo que a gente vive. Então, eu estava explicando como é esse formato, né? Você tem que condensar ao máximo as informações, tornar aquilo o mais simples possível. Você pensar, mas é importante eu saber a notícia em detalhe, porque eu sou letrado e tudo mais. Olha, você pode ser letrado e tudo, pode ser um intelectual. Agora, talvez o meme seja a porta de entrada. Você vê o meme ali, deu uma risada, se informou sobre aquilo ali, e aí você vai depois, por seus próprios meios, buscar a informação mais detalhada. Então eu acho que, né, ela não faz mal, eu acho que ela cabe a todos, né? Todos podem receber uma informação, é um tipo de informação que ela cabe em todas as camadas e todos os níveis aí.
E aí eu queria agora, no próximo ponto, explicar, né, quais são os veículos que existem aí no mundo moderno. É uma coisa que nem é óbvia para todos, inclusive eu mesmo que sou da área de tecnologia, eu só fui me inteirar sobre isso nas eleições passadas, ou seja, no ano passado que eu fui entender melhor aí sobre essa dinâmica. Então, o primeiro e mais popular é o WhatsApp, né? O WhatsApp é onde circulam mesmo as informações aí para o povão. E eu estava comentando antes que na eleição de 2018 era um faroeste, você podia mandar a mesma informação para 1000 pessoas ou quanto você quisesse. Agora já tem as regulamentações e tal. Uma coisa que eu acho relevante, então eu acho que é uma plataforma para a gente usar para espalhar, né, um conteúdo que seja conteúdo do bem, um conteúdo que seja para frente, né, do Brasil e para o bem do geral aí da nação. Então eu acho que é um formato para a gente ficar ligado. Uma maneira interessante é a chamada lista de distribuição. Então você vai ter algumas pessoas associadas àquela lista e só os administradores podem mandar mensagem. Então é um formato que você pode colocar, porque muita gente não checa as outras mídias, né? O povão mesmo não vai checar os outros, só vai checar o WhatsApp. Então, através da lista de distribuição, você pode criar um canal ali para as pessoas receberem. Aí a gente ficar mandando a entrevista do cara de 2 horas, mandar a reportagem, ninguém vai ler, aí não funciona. Tem que ser uma lista de distribuição palatável, fácil, direta. E uma coisa que seja ali, a pessoa vai, vou ver o que está aqui rolando. Aí você passa ali, vai ser um monte de meme. Uma imagem, outra imagem, aí você dá uma risada, aí vai ter um videozinho de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Tarde do que nunca, né? Eu soubesse que ele estava vindo. Podia ter pego a carona. Hein, William? É amigo. Vocês não fizeram isso comigo? Hein? Vai sentir cheirinho de cachorro. Vai sentir cheirinho. Tá, bebê? Pode entrar, William. Senta aqui, William. Gente, boa tarde aí. Não, vai pra lá. Desculpa o horário aí, fiquei preso. Não, eu cheguei agora. Tá vendo? Eu vi. William, essa desculpa não vale. Professor, tô zangada. Eu acho muito engraçado aqui em Guarapari o povo ficar Aqui chegou, William. preso no trânsito. Mas não tem como, sabe por quê? No Martins teve um caminhão que virou. Vai, William. Virou na entrada do Nil Martins. O caminhão. Fora. Ele não tá vindo de Guarapari. Atrapalha a gravação, não? Vou chegar pra cá. Tá bom aí, o Leonardo Chega um pouquinho pra boia cá. de raiva. Olha aqui, Não. Leonardo. Meu amor, Tá certinho. ó, Porque aqui. tá bom nesse lugar? Pode ser aqui, Não é não melhor atrapalha, vir pra não? cá? Tá, então, gente, vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. Pronto, criança. Parou. Certo, então agora eu estou fazendo uma recapitulação também, mas agora, mais uma vez, eu falei primeiro sobre o histórico, né, da importância das mídias na formação da opinião pública e a ascensão das mídias sociais e o quanto isso contribuiu para o estado que a gente vive hoje, né, para o que aconteceu nos últimos anos e tudo mais. E agora eu estou no segundo ponto, e daqui para frente, né? Como é que a gente pode lidar com isso, com esse mundo que a gente vive, o mundo conectado, esse mundo das mídias digitais. E agora, né, depois de falar sobre o que são essas mídias jato, o que são as mídias digitais, eu estou falando sobre os veículos. Aí o primeiro que eu comentei foi o WhatsApp. Então o WhatsApp a gente tem que usar ele mesmo como eu acho que a lista de distribuição é uma maneira interessante de usar, mas tem que ser cuidadosamente, porque se você for colocar lá algo que seja muito elaborado, intelectualizado lá, ninguém vai ver, ninguém vai querer, ninguém vai querer participar. Então tem que ser alguma coisa no formato, um formato que as pessoas possam pegar e se divertir e entender. E aí tem outros veículos, né? Um deles, pouca gente conhece, é o Telegram. O Telegram que inclusive agora foi bloqueado. Então eu vou falar, o WhatsApp todo mundo já conhece. Esses outros veículos eu vou dar algumas características, algumas descrições aqui para a gente se inteirar, para a gente saber o que está aí, né, nesse mundo aí acontecendo e a gente vai poder, como a gente poderia usar essas ferramentas a nosso favor de maneira simples. Então o Telegram, ele tem algumas diferenças do WhatsApp. O Telegram, todo mundo é anônimo lá.
Então, o seu telefone não está associado. Não está associado ao seu... Fica anônimo, ninguém sabe. Você pode colocar um nome lá... Não pode colocar o número de telefone? Curupira, meu nome é Curupira, pronto. Não, você não pode colocar número de telefone, você pode colocar um apelido. Um pseudônimo. Pseudônimo. Qualquer pseudônimo, fica lá, eu quero mudar amanhã, muda. Mas para qualquer rede você precisa Pode ter também. ter uma referência, não precisa? Então, né? aí, O seu telefone, aí lá é um arroba. Então aí tem o seu arroba lá, que você vai colocar. E além disso, então, além da anonimicidade, o Telegram tem outra característica, que são dos grupos, que eu acho que isso que interessa mais a gente. No Telegram, diferente do WhatsApp, você pode ir lá a qualquer momento e buscar por um assunto. Então assim, eu gosto de ervas naturais. Então você vai escrever lá no campo de pesquisa, ervas Brasil. Aí você pode encontrar uma comunidade de pessoas falando sobre ervas. Vai ter 1000 pessoas lá, sei lá quantas 1000 pessoas, ou 500, ou 100, Guarapari, não sei o que. Aí vai ter lá. Então assim, você pode ir para qualquer assunto e encontrar pessoas de interesse semelhante. Então, o que... Lá você encontra comunidades. Comunidades, sim. Inclusive de ataque às escolas. Então, aí, exatamente, esse que ficou, por causa da soma das duas coisas, anonimicidade e facilidade de você encontrar pessoas de interesse comum, e somado a isso, uma falta, porque é uma rede que vem lá da Rússia, então eles estão fora até do Ocidente, estão meio que a par aí, e ficaram nessa aí de não querer aceitar, diferente do Twitter, diferente do YouTube, do Facebook, do Google, que estão ali combatendo, diferente de 2018, né? 2018 era tudo faroeste. Mas desde então eles foram responsabilizados judicialmente e agiram. Já o Telegram está para trás nisso daí. Então, o que acontece, né, foi por isso que houve essa intervenção judicial aí, porque estava rolando muitas coisas lá, né, baixo nível lá e solto. Mas para o nosso caso aqui, o que eu acho que é relevante é que pode ser uma fonte de memes, uma fonte de informações rápidas. Telegram? Então, o Telegram. Então, na eleição passada, por exemplo, tem vários grupos de pessoas lá que eles publicam os memes. Não, o pessoal da direita super ocupa aquele espaço, né? Então, na verdade, todos os espaços das mídias sociais, a direita foi a extrema direita, que é a direita que é radical, louca, raivosa, babando de ódio e de intolerância. Pode bloquear? Fascistas. Ela Não? bloquear o quê? Tipo, informações assim que a gente não quer receber. Tem como bloquear? Então, você pode bloquear usuários. Agora, o que acontece no Telegram é mais uma comunicação, de maneira geral, é mais uma comunicação entre grupos. Não é para falar eu com meu vizinho. É mais assim, eu entro no meu grupo. Comunidades. Uma comunidade. Aí eu vou falar com a outra pessoa ali sobre um assunto da comunidade. Quando eu vou falar diretamente com a pessoa, é mais um interesse da comunidade. Então, se você não se interessa pelo grupo, você simplesmente sai. Se uma pessoa te falou algo ofensivo, você simplesmente bloqueia. Agora, o que eu acho que é relevante para nós é que pode ser uma fonte, você estava perguntando, como é que eu vou achar essas coisas? Então, vão ter grupos que são interessantes, de pessoas engajadas como nós, pessoas que querem, estão preocupadas com justiça social, com a natureza, com a ciência, com a defesa das minorias. Essas pessoas estão lá e estão publicando material lá. Então, a gente pode usar isso como uma fonte de informações, ver, isso aqui eu achei legal, eu vou pegar e vou jogar no meu grupo. Vou jogar na outra lá, agora no meu grupo, jogar no meu grupo lá dos meus amigos. Então você vai facilmente nesses grupos, eu vou ver aqui esse grupo do Telegram, vou ver outro grupo do Telegram, pego um aqui, copiar, e o Telegram você abaixa, é um aplicativo. Então, no fim do workshop, eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem e vou instalar o Telegram e tudo mais que vocês quiserem. É só questão de ordem. Eu cheguei atrasado, não sei qual é a regra se é debate ou se é só palestra sua e depois não, ele tá eu coloquei no final para a gente tirar as dúvidas. Mas a gente pode, não precisa ser nada rígido, se você quiser. Não, é só para saber a regra que eu estou anotando e tá.
Certo, então isso é o Telegram e eu acho que é assim que a gente pode tirar proveito. Como acabou a luz, é como uma fonte de informações, porque ainda ele é muito restrito a... não é para o povão o Telegram. Então ele é mais para... Então não adianta a gente criar lá um grande... vamos colocar nossos esforços lá no Telegram para divulgar informações lá, vai ter um alcance menor, porque são mais pessoas que já têm acesso ao computador e tal. Então acho que pode ser isso para a gente, uma fonte de memes, uma fonte de vídeos para a gente buscar e divulgar no WhatsApp, por exemplo. Um outro veículo que também é importante é o Twitter. O Twitter ele é uma rede social que é de 140 caracteres, são poucos caracteres. Então é uma rede que inicialmente era só escrita e dá para você colocar um parágrafo só assim e acabou. Então lá, a grande sacada do Twitter é que você pode saber a opinião em tempo real de qualquer pessoa do mundo. Então, está acontecendo sobre o assunto que está acontecendo agora. Teve a eleição, então você pode saber a opinião do Ciro Gomes, do Lula, sei lá de quem, né? De todo mundo, de todas as pessoas, em tempo real você vai lá e sabe. E então esse que é a grande sacada. O jornalista, né? Aconteceu lá o resultado da Fórmula 1, aí você pode ver a opinião do ex-piloto, a opinião do especialista em automobilismo. Então é uma coisa instantânea de informações. Então ela é uma rede social mais intelectualizada, de maior de um alcance assim que não é popular também. Porém, mais uma vez, pode ser usada como fonte de informações. Tem muitas contas do Twitter que nós podemos ir lá. Eu tenho as contas, né? Você vai, eu vou no Twitter tal e tal, e aí lá vão ter vários materiais em potencial que nós podemos usar nas outras mídias. Então a gente pode usar tanto o Telegram quanto o Twitter para entrar lá. Só que quem é que vê do povão, quem é que vai no Telegram? Ninguém. Quem é que vai no Twitter? Ninguém. Só que nós podemos ir lá, simplesmente olhar, é um trabalho de 1 minuto. Você passa assim olhando, gostei disso aqui, copiar, salva no seu celular. Gostei daqui também, salva no seu celular. Aí entra no Twitter. Você vai ensinar tudo isso. Né? Vou ensinar tudo isso. Então é uma coisa bem simples, bem acessível para todos. E que a gente simplesmente tem que... É um conhecimento que é bem rápido, né? As pessoas nem sei que existe Twitter. Então no Twitter está tudo lá que está acontecendo, as informações estão condensadas. Eu estou dizendo, uma timidez, pessoal, né? A gente tem que condensar a informação numa figura. Alguém já fez isso, já está lá, só que ninguém sabe onde buscar. Então o que eu fazia na última eleição era justamente isso. Eu entrava nessas fontes, buscava as informações a jato, eu nem tinha que editar nada, 90% das vezes. Eu editei, minhas edições eram simples, como essa aí da Charge, lá que eu coloquei o título da reportagem em cima, né, só para deixar mais claro, mas eram edições mínimas. E a maior parte das vezes é só simplesmente ir lá, pegar, fazer uma curadoria, vai ter 10 coisas lá, essas 10 aqui não são relevantes, mas 3 são, gostei dessas 3. E aí então você gastar meia hora, você pega lá um montão de material interessante e relevante para o povão, e que vai, né, abrir a cabeça das pessoas e pode ter um impacto. Então, e aí o problema é que e a motivação desse grupo é que uma pessoa fazer isso fica muito difícil. Como eu fazia na eleição passada, eu chegava em casa, a minha noite era isso, meu fim de semana era isso, e eu não fazia mais nada. Eu pensava, pô, se virar ditadura aí, esse país não vai acabar, né? Vai virar um faroeste aí, tiro para todo lado, e aí então eu tenho que agir, vou fazer o que for possível. Só que isso não é sustentável para ninguém, a não ser que eu ganhe um salário para isso, mas nem assim, né? Então, só que se for meia hora do meu tempo por semana, meia hora do seu, meia hora do dela, e aí essa meia hora aí dá o mesmo tempo que eu já gastava antes. E aí a gente consegue, com a união, fazer a força, cada um faz um pouquinho, e a Vilma vai lá com toda boa vontade. Ela vai, busca as melhores reportagens, manda para o grupo. Só que aquelas reportagens só vai ler, só nós que vamos ler. Então a gente tem... Mas nós precisamos ler. Nós precisamos, tudo bem. Só que esse mesmo tempo que você usa para fazer isso, você poderia usar esse mesmo tempo para alcançar muito mais pessoas.
Mas eu posso alcançar aquela e alcançar os mais. Sim. Com as suas orientações. Certo. Aí vamos, agora eu falei do Twitter e Do Telegram. e do Telegram, que são fontes para a gente buscar essa mídia jata, esse material que já está tudo pronto lá, cabe só a gente ir lá e buscar. E agora eu vou falar de dois que talvez vocês não conheçam, talvez tenham ouvido falar, eu vou dar mais detalhes, que são potenciais veículos a gente propagar também as nossas ideias, né, as ideias progressistas, as ideias aí para um Brasil melhor, que inclusive temos um caso de sucesso aqui que foi a Cris, que é o TikTok e o Kawaii. O TikTok e o Kawaii, eles são plataformas de vídeos rápidos. YouTube é um vídeo, você tem vídeo lá de 2 horas, sei lá quantas horas, né? Até 8 horas, sei lá. O TikTok é para esse mundo moderno que ninguém presta atenção mais nada, todo mundo tem a atenção de um peixe de aquário. Então, é 1 minuto só, assim, no máximo. E isso é o que, para começar, o formato já é popular. Né? O formato de 1 minuto só de vídeo já é popular. E para completar, o algoritmo dele é diferente do algoritmo do Facebook e diferente do algoritmo do Instagram. Que Facebook e Instagram, eles querem lucrar, grana. Então, quem paga é divulgado. O TikTok, eles querem fazer uma coisa massiva e estratificada por nicho. Então, você, chegando hoje no TikTok, você é capaz de fazer um vídeo que vai ter 1 milhão de acessos, vai ter 100 mil acessos, vai ter 200 mil acessos. Eu tenho, no meu Instagram, eu tenho já mais de 10 anos o Instagram, e eu tenho coisas incríveis lá, assim, a subir a montanha, sei lá o quê, aí dá lá, né, 50 likes. Esse pessoal não é possível, o que mais que eu tenho que fazer? Não tem como ficar melhor do que isso. Mas porque é assim que é o Instagram. Eu vou ter que ir lá e patrocinar o meu post e tal. Mas por que eu vou patrocinar meu post se eu quero fazer só por hobby? Né? Agora não, o TikTok e o Kawaii, qualquer vídeo, ele tem esse potencial viral. Qualquer vídeo que você colocar lá... é chinês. É chinês. E o Kawaii? Olha, eu não tenho certeza. Não tenho certeza, mas o que eu acho que é relevante pra gente aqui, tem até... Os dois são 1 minuto. Os dois são a mesma ideia, tanto de vídeo de 1 minuto. Você pode gravar o vídeo e jogar. Você grava e já coloca lá. E aí, esse negócio do vídeo, né, são redes sociais bem popularescas, assim, é o povão mesmo, porque o Instagram você abre, vai mostrar só a galera de Ipanema, no apartamentinho, não sei o quê. Você abre o TikTok, vai ter uma menina dançando lá no Pará, ela dançando na cabana, assim, a gente vê. E é assim que vai. E aí vai ter 1 milhão de acessos, vai ficar, caramba, essa menina é famosa. E é isso que é... E ela fez uma bobeirinha. Lá no Instagram, se bobear, se você fizer um vídeo com a parede rebocada, ele vai te jogar para baixo. Já no TikTok, não. Talvez a parede rebocada vai entrar num nicho lá e para divulgar mais. E foi assim, então, no final, né, a gente vai ter aí a Cris vai contar a experiência dela. Mas ela teve bastante sucesso, né, com esses materiais aí que ela mesma preparou, e ela tem um senso artístico dela, e ela estava angustiada como agir, né, naquela situação que estava vivendo, e é difícil você comunicar com as pessoas, porque a pessoa pode te xingar, te jogar alguma coisa, te agredir. Então, ela conseguiu, né, extravasar através do TikTok. E o Kawaii, ele é similar. Legal. E aí agora vamos passar para a próxima parte, que é a última parte, que é como que a gente pode nos organizar. E a primeira etapa, até já comentamos aqui, que é essa busca de informações, né? Aonde buscar. Aí eu disse aí, né, que tem um site onde é possível a gente buscar, que chama 9gag, não é uma rede social, mas é um site, onde é uma comunidade de pessoas que postam memes. Aí tem a seção Brasil, que é uma fonte. Tem o YouTube, que tem alguns canais lá específicos, né, que você pode buscar. E eu vou ensinar vocês a como copiar esses vídeos, né, para o seu celular e cortar ali. E além disso tem o Twitter e tem o Telegram. Então, através dessas fontes, a gente pode buscar, né, esse material que seja popular. Eu vejo aqueles no YouTube, aí tem aquelas placas de 1 milhão de pessoas. O que é isso?
Placa de 1 milhão, como Quem assim? quer receber aquela placa do YouTube lá, com um grupo lá, postou um programa, todo mundo foi lá, foi bem visto. Na Aí o indicação, cara recebe a gente. placa de Monetizar, ele tá falando como é que Não, vai. isso aqui no YouTube, cada criador de conteúdo lá, ele tem o seu canal, então é chamado de canal do YouTube. E, por exemplo, temos aí os canais progressistas, né? Um que eu gosto muito, que faz um conhecimento bem rápido, são vídeos de 3 minutos. Ele fala sobre os assuntos, todos estão acontecendo no Brasil, assuntos importantes. Hoje a gente comentou sobre o negócio da PL, o negócio da joia, tudo tá lá num formato assim. Ele pega aquela reportagem grandona que ninguém lê, né? O povão não vai ler. Ele pega aquilo ali e coloca ali em 3 minutos. Ainda, eu acho que podemos condensar mais ainda, só que ali já é um formato bem palatável. Então aí tem esse canal, Qual tem o o nome portal do dele? José, Como é o nome dele? Desmascarando. Não, gosto. Depois eu vou, na segunda reunião principalmente, eu vou falar dessas fontes e tudo. Então cada canal desse, eu criei meu canal. Eu tenho meu canal lá também, só que eu tenho 100 assinantes, deve ser por aí. 100 pessoas que me seguem. E aí eu publico outro vídeo. Mas vocês têm que divulgar, né? Deixa eu Sim, divulgar. Acho que se eu colocasse uma coisa bem absurda, assim, cloroquina para curar AIDS, aí todo mundo ia clicar lá e tal, e entrar no meu canal. Só que eu não quero esse tipo de... né? Mas isso não está valendo mais, né? Porque, inclusive, pessoas que faziam isso foram até para cadeia. Tem um cara que estava fugido lá nos Estados Unidos, ele saiu do zero até a fama total. Agora tá tendo que fugir lá nos Estados Unidos, Alan dos Santos. Alan dos Santos, isso. Um que fica É fumando o tempo jornalista, todo e tem um dentão assim. É. E ele tá fugido lá, então o que ele ganhava era de... Não, e ele é mulato e propagando racismo. Outro dia bebeu um copo de leite assim, alguma Nossa, coisa de... ele é horror. Ele é bolsonarista. Entendedores entenderão. É uma coisa de supremacia Ai, branca, né? Porque uma coisa assim, ridículo. ele não entende o que fala, assim, Ele é uma coisa... ridículo. Então, e esse E cara... diz que é jornalista. Naquela época lá, ele ganhou a fama desse negócio de falar besteira, aí o algoritmo joga pra cima, porque todo mundo clicando, eu vou impulsionar o cara que tá todo mundo clicando, e hoje em dia, de uma coisa que trazia muita repercussão, tá trazendo até cadeia. Então, eu tava fazendo essa brincadeira aí sobre como propagar a minha página, mas não pode mais, pessoal, não pode. Então, acontece isso. Aí, algumas pessoas têm muitos seguidores, vão ganhando. Esse portal do José, por exemplo, está quase 1 milhão, esse Desmascarando mais de meio milhão. Eu gosto dos dois. E eu estava vendo o Desmascarando na época das eleições, teve 15 milhões de acessos nas mídias dele. Mascarando, Desmascarando é antigo. Ele é bem calmo. E ataca no ponto fino. Eles começaram no Só que Facebook. o portal José é muito bom, só que a linguagem dele não é muito popular, né? Eu acho que então eu acho que a gente tem que buscar algo que seja mais instantâneo, assim, ou mais popular, para passar para o pessoal uma coisa mais direta. Entender. Mais intelectual. Sim. E aí eu acho que uma iniciativa sobre como podemos nos organizar, né? Primeiro essa busca de informações, né? Fazer uma curadoria e buscar. E outra, eu acho que é uma coisa bem viável, bem possível a gente criar um canal que tenha um fluxo constante de informações para a gente aí de maneira unida, né? Não vai ser um responsável, vamos ter tantos responsáveis, 10 responsáveis, e aí cada um faz um pouquinho, e aí o canal vai estar sempre aberto. A gente tem que ter esse cuidado de ser coisas... Ah, mas isso aqui é maravilhoso, é um texto de 1000 páginas que é incrível. Não, não pode. Vai ter que ser um negócio a jato, instantâneo. Pois é, mas se você não abre, imagina o povão. Então não dá, a gente tem que ser o negócio. Tem que ser um negócio, esse canal tem que ser uma coisa a jato ali. No início eu posso até ir capitaneando isso daí, mostrando para vocês aí, olha só o que busquei nesse lugar aqui, tal coisa, está aí, busquei no outro lugar, tal coisa, está aí. E aí vocês vão ter uma ideia de como que é o formato e tal, esse tipo de coisa. Outra coisa, um conselho bem importante e que as pessoas talvez não se deem conta, talvez não seja óbvio, é não divulgar mentira e barbaridades. Não. É que nem uma pessoa fala assim, olha que coisa fedorenta.
Não me mostra nada fedorento, cara. Eu vou querer sentir mais ou fedor. menos isso. O cara vem me mostrar um negócio fedorento, Tá deixa entendendo? fedorento pra lá, cara. Só uma coisa. Foi aí que eu recebi um comunicado do Parque Nacional não divulgar vídeo bolsonarista, porque eles estão divulgando eles. A pessoa passou, Bolsonaro foi isso aí. Aí o cara passa para outro. Eu bloqueio logo e apago. É claro, é isso. divulgando Aí ele fala lá de um absurdo lá, e aí, às vezes, assim, vamos dizer aqueles exemplos da época da pandemia, fala uma coisa assim, é cloroquina, não sei o que, uma coisa absurda. Aí você vai, olha que absurdo, esse homem está indo contra a ciência. Todos os cientistas falam uma coisa, ele está falando o oposto. Aí você fica, isso é um absurdo. Aí, olha que absurdo, aí você manda pro outro. mandando. Olha que absurdo. Tá divulgando, Olha, cara. divulgando. E Tá aí, divulgando, nessa viralidade, algumas pessoas que não têm o seu discernimento, que você teve inicialmente, olha que absurdo, ela vai receber aquilo. Aí vamos dizer, de 10 pessoas, uma acreditar, mas é uma mais do que o necessário, mais do que o desejável, né, pelo menos. E é outro ponto, né, além de não divulgar nada, e além da curadoria e além de manter o fluxo de informações, é condensar ao máximo. Tudo que a gente for fazer tem que ser condensado numa linguagem do povão. Fala sobre isso depois. E aí, então, o negócio é TikTok. TikTok é vídeo, então é vídeo de 1 minuto, com legenda ainda, e ainda, assim, se você puder, assim, quanto mais informação você jogar na tela, é melhor. Quando você vai fazer coisa no TikTok, você não tem que fazer uma coisa assim para os intelectuais, tem que jogar a carinha ali, dando risada, assim, coloca o emoji assim no alto, mais informação possível na tela para captar a mensagem das pessoas, e usando assim, você passar informações, porém usando imagens e humor, né? Informações condensadas, né? Através de imagens e humor também. E aí agora vamos para a última parte, né, do workshop. Agradeço a todos aí a atenção, estamos chegando na parte final. Aí eu só queria comentar rapidamente sobre a minha experiência, sobre experiências bem-sucedidas, né, nessa atuação digital. Primeiro eu vou falar da minha atuação, mas aí vocês podem dizer, mas você é safo na internet, você estudou isso, não sei o que e tal. E depois vamos falar do exemplo da Cris, né, que ela nem conhecia, nem sabia o que era TikTok, eu que expliquei para ela, porque eu fiquei sabendo na época também, né, nessas coisas de as pessoas falando porque ficou famoso, né, e tal, e eu fiquei sabendo o que era, eu pensei, posso usar isso aí também. Falei para ela e ela usou e alcançou né, tanta coisa. E então, primeiro falando sobre a minha experiência, na eleição passada, no primeiro turno, depois desses 4 anos que a gente viveu, eu estava achando que as coisas iam fluir, que a coisa ia fluir naturalmente. Eu pouco batalhei por aí, não fiz muita coisa, pensando que o curso, né, do caminho natural ia ser seguido. Não, depois de todo esse absurdo aí, a gente vai, primeiro turno acabou, né? Só que não acabou no primeiro turno. Aquilo foi um choque para mim, uma coisa tremenda. Para todos nós. E a única explicação para que eu encontrei para aquilo foi essa mentirada, o poder das mídias sociais, que fez com que mesmo esse governo trágico, catastrófico, conseguisse ir para o segundo turno. Então, aí a partir daquele dia eu fiquei chocado, assim. A partir daquele dia eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, então, o que eu fiz foi pegar, né, e eu ficava, né, durante a campanha, eu ficava indo nesses sites, indo no Twitter, indo no 9gag, indo no Telegram. Então eu recebia todas as informações e no WhatsApp só recebia as coisas lá do extremismo, do radical, do raivoso. E aí eu ficava, essas pessoas não estão sabendo, não estão recebendo as informações, né, que eu tenho acesso. E aí eu falei, então eu vou tentar fazer com que essas informações que eu tenho acesso, que estão escondidas lá no Twitter, no Telegram, cheguem às pessoas. Aí o que eu fiz foi criar um site, organizei em tópicos, aí tinha lá economia, aí era só informações a jato sobre economia. Vídeos de 1 minuto, memes, assim, falando um gráfico, assim, a economia indo pro buraco, o salário indo pro buraco,
né? Outro lá, corrupção, casos de corrupção, linkado assim, quantos casos de corrupção no governo Bolsonaro? Tem lá assim, tal, pá. Então eu organizei tudo da melhor maneira, só com memes, só com informação a jato. E além disso... Então já existe material, é só a gente ir lá. Mas foi só relacionado à época da eleição. eu acho que agora a gente está vivendo foi só falando, eu não queria nem, assim, porque eu acho que o voto na última eleição foi um voto muito fácil. A gente tinha o Satã encarnado Mas não foi. e um outro candidato. Não é bem assim. Não foi bem assim. Mas pra gente é. Não, olha só, o que eu estou dizendo é sobre a realidade, sobre como as pessoas percebem que é diferente, e por isso que a gente tem que atuar. Agora, sobre a realidade é uma pessoa que poderia ser o anticristo, talvez ele seja. Porque é uma pessoa que, se fosse o anticristo com chifrinho e vermelho, ninguém ia votar nele. Agora, ele é lá, fala umas bobagens, não sei o quê, e através desse jeito dele aí, ele faz a maldade. Ele propaga a violência, ele quer destruir a floresta, ele quer oprimir as minorias, ele acabar com a educação, acabar com a saúde, acabar com tudo. Mas segundo as profecias de Nostradamus, é Napoleão, Hitler e ele. Pois é, eu não... Eu acho que é bem... Tem um livro que se chama A Profecia, que virou até filme também, que ele fala que é a história de um menino que nasce, de um bebê que nasceu filho de um lobo, foi um enviado lá do Coisa Ruim, e aí veio uma freira lá, pegou ele, trocou com um casal lá, que era um casal que era muito influente. Então esse bebê cresceu numa família que era a família mais top, e esse bebê virou quem? O presidente dos Estados Unidos. Então aquele bebê foi colocado ali para ele ter a maior influência possível, ele estava numa posição, aí ele conseguiu alcançar a posição de maior poder talvez do planeta. E ele não alcançou essa posição de poder, eu sou malvado, não sei o quê. Ele chegou lá do jeito lá, usando os jeitos da política para alcançar, e no fim o que ele queria fazer a maior maldade possível, de maior destruição. Mas enfim, né, voltando ao nosso... eu estava falando sobre os casos de sucesso, né? Então eu fiz esse site, que estava lá, inclusive foi derrubado, chamava brochonaro.com.br, derrubaram esse site, mudei de domínio para brochonaro.com, para fora do Brasil, para ninguém derrubar, e ficou bem legal, assim, bastante arte, e eu me baseei num site chamado bolsonaro.com.br, que foi a família esqueceu de reativar um domínio, aí teve um cara progressista que foi lá e pegou esse site bolsonaro.com.br e colocou falando o que era aquilo que estava acontecendo. E aí no fim eles foram tirados na justiça, não sei o que e tal, mas eu me baseei por essa iniciativa, né, desse cara aí, que foi um maluco que mandou benzaço, né, porque todos nós podíamos estar ficando em casa dormindo, né, mas não, ele quis ir lá e fazer alguma coisa pro bem da nação. E ele, nesse caso, teve até problemas jurídicos, enfim. Mas aí eu peguei essa iniciativa dele e usei como inspiração para fazer. Então era brochonaro.com. E além disso comecei com Twitter e também com tudo anônimo. Não tinha meu nome, não no site, não tinha nome no site. Tinha lá, assim, formas de me contatar, mas era um e-mail que nem é meu, que eu criei lá e tal. Twitter também não tinha nada lá, nem Instagram, porque a gente não sabe como é que são as pessoas aí, né, o que pode vir e tal. Então era totalmente anônimo. E além disso eu criei... Deve ter muitos, né? E além disso eu criei Kawaii e TikTok. Kawaii e TikTok são vídeos de 1 minuto. Então o que eu fazia era, eu pegava um vídeo que eu achava relevante, por exemplo, tem um vídeo do Bolsonaro falando assim, como é que ele recebia propina. Não, a gente pede um sapato lá, vai ter a obra, não sei o quê. Aí você pede lá, eu quero um sapato 42. Aí chega uma caixa de sapato, você abre, cheio de notinha verdinha dentro. Aí eu peguei esse vídeo, peguei esse trecho do vídeo, repeti, coloquei um funk em cima, e aí ficou um funkzão assim, e joguei umas figuras escrito em cima, assim, funk do sapato 42, bem chamativo, joguei lá no TikTok. Aí 10 mil acessos, 20 mil acessos, 100 mil acessos, sei lá, 50 mil. Não foi tantos não, assim, mas meus vídeos incríveis. 10 mil já é bastante. 10 mil já é bastante. Pois é, o meu vídeo que eu gastava assim, horas, talvez uma semana para fazer. Colocava lá no Instagram, dá lá
50 views. Eu fiz um negócio rapidinho lá, o funk do Sapato 42, e já dá lá uns 10 mil, assim, é uma coisa de doido. E aí eu fui fazendo isso. Aí a Cris, na mesma época, e eu tava naquela época assim, eu só tava assim, totalmente focado nisso, fazendo isso. E aí eu pelo menos ficava menos tenso com a eleição, porque a gente estava à beira do buraco, né? Porque se desse errado ali, ia acabar a STF, virar ditadura, ia ser bang, o cara na rua dando tiro, e ia ser uma coisa horrível. E essa perspectiva é muito ruim, pode ser angustiante, né? É angustiante. Então a Cris estava muito preocupada com isso. Os artistas, agora artistas tudo pra cadeia, coisa do tipo assim. E aí então é angustiante. Só que eu não sentia angústia porque eu estava em movimento, estava fazendo, eu estava me sentindo útil. E ela estava eu batendo a cabeça na parede, que eu não sabia o que fazer e tal. Aí eu disse a ela, ô Cris, tem o TikTok que funciona, eu já tinha até comentado com ela, TikTok tem esse algoritmo que é viral, que você pode ir lá, né, com um vídeo simples, o seu primeiro vídeo já pode alcançar milhares e milhares de pessoas. E aí ela pegou essa ideia e eu ensinei ela também a como gravar vídeo do YouTube, porque você pode gravar a sua tela. Então você vê um vídeo do YouTube... Olha, tudo isso daí vai ser, o iPhone é de maneira nativa. Agora o Android é possível você fazer, né, instalando um programinha aí rapidinho e faz. Então é possível para todas as pessoas que têm um celular. É o gatinho. É o gato. Pode ter certeza que é o gatinho. E esse gato é diferente. Gato não consegue derrubar nada, não. Então, para todas as pessoas que têm um celular, é possível você gravar a tela do... Quem é que tá cantando? Ele quer comer, querida. Quem tá procurou cantando? ração aqui. Desculpe, mas É o papagaio. ele canta assim? Ou é o calopsita? Não, é o calopsita. O gatinho procurou ração. Acho que deve falar porque a minha faz isso. Certo, mas só para encerrar aqui a minha participação, e logo a Cris já está aqui posicionada, então, aí eu criei esse TikTok, Kawaii, e aí falei para ela que ela também poderia fazer, e aí você pode abrir um vídeo do YouTube, aí você já vai, né, sabendo esses canais aí onde tem conteúdo interessante, você pode ir lá e pegar algum vídeo, e ela se interessa, por exemplo, por arte, por cultura, por natureza, e aí você mostrar vídeos, né, desses temas que a interessam, e aí tem uma ferramenta, então você pode ir em qualquer canal do YouTube, e você vai gravar a tela, aí você gravou lá 1 minuto. Aí tem um outro programinha, que é muito simples também, que você pode adicionar um vídeo, e adicionar a legenda, escrever alguma coisa e tal. Aí eu expliquei isso para ela rapidamente, e ela pegou aquilo, usou a capacidade dela artística e o discernimento dela, os tópicos que ela achava mais interessantes, né, as coisas que estavam a perigo, né, na eleição, e ela pegou aquilo e foi um sucesso estrondoso. Teve talvez mais de 500 mil acessos, cada vez um vídeo de 100 mil, outro vídeo de 150 mil, outro de 50 mil, e ela fez tudo anônimo também, ela colocou o nome lá Jurema, e fez tudo sem mostrar nada, só mostrando informações que achavam relevante através de vídeo. Fantasia, que chama, né? E aí agora eu vou... A Cris... Então, Cris, por favor, você explique como é que foi isso daí, como você se sentia... Aí o resto a gente comenta tudo depois. Inicialmente, né? aí depois vamos para a parte de perguntas, né? E eu... aí, Cris, você explica como é que você se sentia e como é que foi esse início aí, como é que você achou de começar a fazer, qual a dificuldade? Sim. Primeiro porque assim, eu não sabia nada de TikTok, né? E eu tava num momento que, assim, eu tinha muito medo, né? Da violência e tal. Então, eu inclusive, eu vim dos Estados Unidos, eu não tinha noção nenhuma. Eu realmente cheguei aqui e quando eu via o que estava acontecendo no Brasil e essa dicotomia, assim, esse disparate entre um lado e outro, eu fiquei muito assustada. E aí eu não queria me posicionar de maneira nenhuma, porque, né, eu sou uma pessoa mais ligada à paz, à energia e tal, e eu não gostava de ver essa tensão. Então, desculpa, então eu me absti de tomar um posicionamento porque eu não estava entendendo, não tinha noção. Eu morei 25 anos nos Estados Unidos, né, então não tinha noção. Enfim, aí quando a coisa começou a chegar perto da eleição, eu comecei a ficar muito assustada e tensa e pensando assim, mas eu não posso não fazer nada. Né? Porque eu sou uma pessoa que eu defendo o bem, a natureza, né? O amor, então como é que eu não vou fazer nada? Isso aí tá muito sério.
E aí Léo me falou do TikTok, eu não sabia. Eu achava também assim, aquela coisa do TikTok muito grotesca, todo mundo dançando, aquelas dancinhas, né? Eu falei, pô, isso não tem nada a ver comigo. Ele falou, não, mas essa mídia aí é a mídia que mais tem alcance, porque é viral. E aí eu falei, mas como é que faz? Aí ele me explicou rapidamente. E aí a maneira como foi assim, um sucesso, que eu também não consigo entender por que foi um sucesso, mas eu acredito que eu fui em tópicos que não foi eu exatamente que criei. Eu peguei alguns vídeos e eu gravei com o meu telefone, que é uma técnica que tem no iPhone. Mas existe uma coisa que foi interessante. Eu fui direto a coisas que elas tinham mais associação com humor. Foram os que tiveram mais sucesso. Foram tópicos e vídeos que eram associados ao humor. Então, um dos vídeos que teve quase que 1 milhão de views, eu fiquei assim, não é possível. Porque só ia aumentando. Tal, 600, tal, 1.000, 2.000. Eu falei, como é que pode? Era Isso num curto espaço de tempo? uns 3 dias, assim. Foi um negócio assim, viralizou sem eu saber por quê. Eu não seguia nenhuma pessoa. Eu não seguia ninguém. Não tinha meu nome nem minha foto, nada, não tinha nada. Era tipo, como que pode eu estar influenciando alguém? Mas é que eu peguei uma coisa que realmente era muito atraente. E aí eu comecei a ver que algumas coisas que eu peguei para colocar no meu TikTok, o TikTok do cara que criou o vídeo tinha menos seguidores que o meu. Eu falei, não é possível. Como é menos views? Porque o meu viralizou, entendeu? Então eu acho que o TikTok, de tudo que ela falou, eu acho que o TikTok, ele é realmente o que mais funciona em termos de viralização e rapidez. Agora... Qual é a melhor plataforma? TikTok ou o Quai? Eu não fiz o Quai, quem fez o Quai foi o Léo, eu não fiz. Eu só fiz o TikTok, ele fez o Quai, eu não fiz não, fiquei só no TikTok. Mas o que eu percebi é o seguinte, o TikTok, de uma maneira geral, ele é muito popular. Né? Então ele falou, a menina que tá ali na casinha ali de sapê e tal, que ela põe um biquíni, dança e tal, ela viraliza, porque é como funciona o TikTok. Não precisa ser uma coisa, pode ser uma coisa, o que for mais engraçado é que vai funcionar. Então a minha sugestão é que, eu sei que a gente está tratando de coisas, né, relevantes, sérias, a gente quer proteger a natureza, a gente quer em busca do amor e tudo mais, mas a gente tem que achar uma linguagem que seja um pouco mais divertida. E a arte pode ser divertida, né? Eu acho que essa pegada da arte divertida é muito legal de usar para ter esse contrapartida. E eu acho também assim, que a gente pode ter uma estética, né, que seja atraente pelas cores, né? A Vivi também, ela também trabalha nessa área junto comigo, que a gente está tendo, né, agora um movimento que é da Casa da Vila, né? E eu acho que o TikTok, ele pode ser usado por vocês de uma maneira muito fácil, porque o TikTok é fácil de usar. Então você acha tudo lá, as letras, então é simples, você passa um vídeo, aí põe lá umas letras, é tudo muito rápido. E aí, eu acho que quem funciona, o que fez eu ficar interessada em colocar no TikTok e ver o que era mais atraente, foi ver outros vídeos de TikTok que eu tava vendo, passando e achando engraçado e legal. Eu falei, gostei, vou botar a mesma letra e tal. Então eu acho que esse foi o resultado do meu sucesso, foi isso. E eu estava muito precisamente, né, naquele momento, buscando coisas que tivessem esse acesso. O que eu acho que a gente está tendo um problema agora, né, nós que estamos querendo mudar, né, essa realidade do Brasil, é que, infelizmente, a maior parte da população brasileira, ela é facilmente levada por coisas que têm essa pegada. Então, se hoje eu quiser, né, eu não faço isso, né, mas se eu quiser ir ficar assim, falar uma coisa engraçada, dançar e tal, tarará, botar uma coisa muito ridícula, eu vou ter vários seguidores e views. Olha onde nós chegamos. E é verdade que isso, a maior parte da população brasileira, ela... É o famoso besterol. Exato, é o famoso besterol. Então, eu acho que esteticamente, eu vou falar de vocês uma questão estética. Eu acho que esteticamente, nesse assunto, é o besterol. Não que o besterol não vai ter um fundamento por detrás, mas tem que ter um certo conteúdo intelectual para saber como fazer o besterol, mas eu acho que as pessoas que já são mais progressistas já têm um intelecto um pouco mais, né, já estavam pesquisando, então você já vai ter uma pegada, já vai ter um banco de dados assim
E eu acho que essa é a maneira. Agora, eu acho que tem assuntos bastante relevantes que não é um besterol pejorativo. Eu acho que o contra-ataque é o oposto disso aí. É uma pegada construtiva. Porque, inclusive, nesse novo governo, eu acho que o que está sendo mais interessante é essa coisa, né, de ter uma coisa bastante artística. Vocês perceberam que tudo é muito artístico? Até o logo, até as cores, é bem artístico. Uma coisa que não tinha. As pessoas têm outra energia, né? Você vê que a qualidade, a característica principal desse governo é uma coisa bastante artística. Bem inclusive colorido. na maneira das pessoas que se vestem, é bem liberal. Então essa é a pegada, porque é uma pegada contemporânea, é uma pegada que as pessoas vão entender, né? E é uma pegada que se pode ir pelo lado mais construtivo, mas não pode ser um construtivo, desculpa, não pode ser um construtivo que seja muito romântico, assim, não pode ser assim, ai, que saudade. Não, tem que ser um construtivo, tá, mas Você pode ter uma série também, né? Oi? Pode ter uma série de um Uma série de... uma série, pode ter uma continuidade, Isso. né? Sim, pode ter de um minuto depois outro. Mas eu acho que quanto mais se pensar esteticamente, e nem todo mundo é artista, né? Mas eu acho que quando tem um grupo de pessoas que tem, né? Pode juntar. Ela me pediu, pô, Cris, podia fazer alguma coisa pra gente. Eu não tenho tempo pra ficar por conta de mídias sociais, mas eu posso dar uma consultoria. Eu falei, eu posso dar uma consultoria, dar umas ideias e tal. Consultoria, sim. Porque eu acho que isso daí tem funcionalidade. Agora, o ponto principal é ser construtivo e não ser uma coisa piegas e destrutiva. Isso aí não é. Isso é tudo que a gente é contra. Brasil. Não, a gente não vai apelar. Não pode. Sem apelação. Não pode. Deixa eu te perguntar. Eu, por exemplo, tenho maior insegurança para fazer um vídeo meu próprio. Sim. Quando você faz TikTok, a gravação é a que faz, é a que fica? Ou você pode gravar e editar? Não, você pode editar. No caso da Cris, ela ficou totalmente anônima. Então o que ela fazia era buscar vídeos em outras fontes. Isso. Ela simplesmente Ela não se gravava mostrava. Eu não me mostrava. Ela não se Você mostrava. usava outros? usava fonte de outros e aí ela só acrescentava alguma coisa Eu anotei, mas só falar assim, manda pra gente no privado alguns vídeos seus. Infelizmente, o meu TikTok, como eu abri uma outra conta, a gente procurou, deletou. Mas não tem problema. Mas quando você fizer alguma coisa assim, manda pro nosso privado pra gente ver seu trabalho. Eu tenho algumas coisas, os meus eu não perdi. Ele tem. Eu tenho, Manda pra pra vocês gente terem uma ver. ideia lá e tal. E sobre isso aí que você está falando, né, de não mostrar, tem um trabalho em potencial dessas mídias progressistas que é o seguinte: outro dia o Amaral me mandou um relatório sobre a Lagoa de Maimbá. O relatório dá vontade de chorar. Você vê aquele relatório, dá vontade de chorar literalmente. É uma coisa assim horrível. Aí você chega, pensa só, eu pego aquele relatório cheio de gráfico, cheio de letras, cheio de parágrafos, reescreve. mostro pro povão. E o cara nem sabe o que é aquilo, joga essa Mas porra é pra lá. importante para você que é criador de conteúdo. Exato. Então, aí concluindo, Exato. O que eu posso fazer sem me expor? Porque eu também não quero chegar aí, um cara doido aí e me jogar um negócio na cara. sei lá. Isso é gente. Eu não quero participar de nada, eu quero fazer só o mínimo aí pra... Isso aí. Não quer causar. Aí... A gente não quer Então o causar. negócio é pegar uma coisa que eu fiquei A gente já pensando. causa. Problema. Uma coisa que eu fiquei pensando que seria possível. Eu podia pegar aquele relatório, escrever o que eu entendi, o básico ali, talvez numa página, e aí eu vou e leio aquilo. Olha, está acontecendo isso e tal. Precisamos fazer isso e isso. Vamos lá, não podemos aceitar isso, tal. Bom, 1 minuto, sei lá, de texto. E aí eu pego a imagem da lagoa, eu já gravei minha voz, um áudio. Pego a imagem da lagoa, mostro aqui, ó, tá proliferando, tá boa, é uma praga, porque não tem mais comunicação com o mar, não sei o que. Mostro a imagem de poluição. Como faz? Então eu pego aquele relatório chato, que ninguém aguenta, que o povão não tá nem aí, joga essa porra fora, foda-se. Ele vai trazer um negócio, coloca uma musiquinha atrás. Isso aí eu tô pensando em fazer. Nossa, eu tô com uma atenção. muito mais atenção. Foto lá, Então, sobre a vestígio de bacutia peracana. Eu acho que o E aí eu vou trazer um negócio que é chato, vou trazer para ser palatável, vou colocar um relatório de 10 páginas, vou colocar em uma página que não é página, porque eu vou ler. Sim. E eu vou ler não naquela linguagem técnica do relatório, eu vou ler na linguagem que todo mundo entende.
linguagem para ficar ali bem fácil, talvez faça até uma piada no meio lá, coloca uma musiquinha ainda, um negócio lá, e aí eu jogo as imagens. E se você ficasse, imagina só, isso é melhor não só para minha privacidade, mas pensa só a graça de um vídeo que eu coloco a minha cara aqui. Lá, Lagoa, salve a Lagoa, não sei o quê. Agora eu faço outro vídeo, a imagem da Lagoa como é maravilhosa. Como aí outra imagem de uma coisa acontecendo. Então eu vou ter 5 vídeos, em 1 minuto vai ter 5 imagens diferentes. Sim. Então a pessoa, hoje em dia no mundo moderno, ela quer o cérebro de peixe, a atenção de 15 segundos, ela vai ficar presa. Que ela viu uma imagem, depois vem outra imagem, ainda tem a música, e é assim que a gente tem que trabalhar, assim que tem que buscar. Mandar o relatório é muito 2018. Vocês vão ensinar todas essas técnicas. Então, gente, eu tô compreendendo que o Léo está falando de uma forma que, né, tem vários avanços. Ele está falando já de música, mas eu quero dizer que quando a gente... Isso aqui é o primeiro workshop, né? Como fazer vai ser o outro. O TikTok é muito simples mesmo. Essa questão de ter consciência, será que eu fiquei bem no vídeo e tal, qualquer vídeo você pode deletar. Você pode, antes de você postar, você pode deletar. Pode editar. Você deleta ou reedita e faz de novo, não Porque precisa. às vezes Agora, eu olho o TikTok e vejo isso, essa mensagem rápida. isso. E aí eu fico assim, caramba, a gente tem tanta questão que a gente quer trazer, que a gente Agora, pode passar, mas eu não tem que mostrar a minha cara. Pois é, não tem. E eu acho, deixa eu terminar um pouco agora, Léo, deixa eu só falar. Eu acho o seguinte, a anonimidade, né? Anonimato. Tudo faz, anonimato. Anonimato. Eu sou a favor do anonimato. Né? Por quê? Porque, gente, você tem tia, irmão, parente e tal, você tem todo mundo que tem, E a né? mensagem vai ser passada, né, amiga? E o que a gente quer é uma coisa... Amigos e inimigos, né? Mas assim, eu acho que nem, né? É o que é. Então eu acho que existe uma maneira e pode ser feito e a mensagem tem que ser enviada, mas a gente tem que ser preservado, porque não é tendo esses embates e depois a pessoa, e você joga o seu rosto lá, e você isso, então você é contra. Não, a gente não tem tempo para isso. Não há tempo. Não tem tempo. E eu acho que exatamente existe muita possibilidade, quando as pessoas elas são mais progressistas, elas realmente se interessam, você pode ter uma criatividade para fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é botar o seu rosto lá falando. Não precisa, pode botar, como o Léo falou, uma figurinha, pode botar um desenho animado, Personagem engraçado. pode criar um personagem, isso tudo é possível e é 1 minuto só, e pode ter uma sequência, como você falou, aí 1 minuto não dá para falar todo. Outra questão, que eu acho que a questão de ser construtivo é também, eu penso sempre assim, quando a gente apresenta um problema, qual seria a solução? Porque não adianta ficar falando dos problemas. É como se você tivesse, como a gente tivesse com raiva de uma situação e ficasse reclamando, mas destruíram tudo e tal. Mas vem cá, quem é que já está fazendo algo que já está à frente nesse processo? Quem? Quem são essas pessoas? Tem já várias coisas legais. Nesse assunto, por exemplo, que eu me interesso muito, que é a questão indígena, né? E eu acho que a questão indígena é uma questão sensacional que nos representa como brasileiros. Se tem uma das questões que mais nos representa como brasileiros no momento em que a gente vive, na minha opinião, é a questão indígena. Por quê? Porque primeiro são os primeiros habitantes do Brasil, segundo, são os que estão carregando na questão maior mundial, que é a sustentabilidade. Habitantes da América. Sustentabilidade. Então eles carregam sustentabilidade, eles carrega uma questão cultural do que é o Brasil. Por isso que é importante as demarcações. São várias coisas importantes, mas como você vai apresentar uma coisa que é tipo você está falando de um problema sério, se você não mostrar uma solução que alguém já está fazendo? Eu acho que isso é ser construtivo. Quando a gente faz, porque a gente está querendo ser progressista. Tanto é na questão da sustentabilidade, na poluição, na questão do problema de demarcação de terras, no problema do preconceito racial, no problema do preconceito contra as mulheres, a gente tem que colocar, sim, o problema. Mas e aonde já tem um avanço? Porque isso dá esperança para quem é progressista. Porque a palavra progressista já diz. O
que é progressista? A gente está vendo à frente. Tá à frente. A gente não pode ficar reclamando. Claro que É. não. A gente não é, nós não somos o grupo da reclamação, nós somos o grupo que tá assim, mas a gente vai arrumar um jeito e E tal. fazer vamos- o diferente. E vamos fazer diferente. Progressista faz Tudo diferente. fala mal, vamos fazer de forma Foi o que eu fiz. construtiva. Então, por isso- Eu sou uma pessoa que fui muito acostumado pelo Rio. Eu não fui morar no Acre. Pois Lá eu é. conheci Marina, Chico Mendes e tal, e envolvi com eles. Pois na é. mata. E tem, Aí eu vi Ah, você conheceu o Chico Mendes? conheci e o tem uma Chico outra Mendes. coisa que eu acho que é importante também, são pontos que da maneira como eu penso, que são coisas que você faz no seu dia a dia. As pessoas, elas prestam muita atenção no que você está fazendo. Aí você vem aqui, né, tá aqui tem eu, o Léo e tal, a maneira como a gente vive, tal. Ah, Léo, pois é. Aí eu posso contar uma história. Ah, olha, a gente foi que fez isso aqui, ali a gente pegou uma horta, mas deu formiga e tarará. Aí eu mesma fui que pintei ali, porque tava feio, então eu decidi fazer uma pintura. Então eu dei meu jeito. E as pessoas gostam de ouvir o que elas podem fazer no dia a dia delas. Isso é uma influência. Como você faz diferente no seu dia a dia com todas essas coisas horríveis que estão acontecendo? Porque a gente muda pouco a pouco, um a um. Não adianta, não é assim aquela quantidade. Aí as pessoas prestam atenção, porque se você falar um monte de coisa, tarará, muito longe, isso daí eu não consigo fazer não, e tal, isso vai demorar anos. Não, vamos começar a fazer agora. Né? E aí eu te mostro o que eu fiz na minha casa. Aí a Cris agora já está entrando em outro tópico, que seria de, né, além de como fazer, já dando, né, ideias, assim, de... Mas eu acho que a grande mensagem, eu acho que isso daí sim, tudo que você está falando tem só que vou sentido, finalizar. mas seria um segundo momento, né, de... Eu quero só finalizar dizendo que a maneira como a gente pode apresentar uma ideia, né, é uma ideia que não é tão complicada e de uma maneira construtiva e de uma maneira que você pode sempre ver além do que você está fazendo e de uma forma cotidiana, porque é assim que a gente consegue contribuir. É isso. Eu peço inscrição. Eu quero me Certo. inscrever. Certo, pessoal. Não, deixa ele concluir. Eu tô pedindo inscrição. Inscrição da Lagoa, a gente pode planejar o quê? Ah, não, vou conhecer No a ilha passado dele. tinha Pindaré, Vão conhecer a ilha dele. Tainha e outros mais, Na Lagoa. na Lagoa. Eles podem pegar uma hora. Mas um É por legal, aqui, depois a gente lá, conversa com fazer um ele, texto, né? Pindaré, por exemplo, não fazer vale um o pequeno outro? vídeo. Eu sou pertencente da Lagoa, nasci aqui e estou precisando respirar. Mano, melhor, tá por aqui. E nós A podemos, nossa lagoa, eu acho estou que... sofrendo da Lagoa com essa poluição. Sem citar nome de empresa, sem nada. Eu pertenço a essa lagoa, como eu estou sofrendo essa lagoa. eu acho que essa é até uma evolução da ideia que eu tinha. Como se fosse o peixe, como se fosse o peixe falando, Boa. reclamando Isso. da situação que sobrevivemos. Podemos na gravar alguns lagoa. depoimentos, Já né? é Ele já teve é um vídeo, já é um roteiro para um vídeo. Modelo. Já é um roteiro para um vídeo. Sofrendo com essa poluição. Como se sabe, fosse amarela. É um roteiro. A sementinha já colhida. Tá vendo? Isso aí. Você vai concluir, Léo? Isso aí. Citando como se fosse um peixe. Isso Vai aí. concluir? O peixe natural da Vai lagoa. concluir? Sim, aí... Entendeu? Pessoal, então chegamos ao fim, né, do workshop de hoje, que era o objetivo, né, da gente desmistificar, explicar a importância, mostrar que está ao alcance de todos e que é um trabalho muito importante e que grande parte da razão de a gente ter descido num buraco tão profundo foi a nossa falta de desenvoltura nas mídias sociais. E esses problemas a gente tem que olhar com seriedade. E como a gente não tem esse trabalho profissional, nós temos que fazer de maneira orgânica. Cada um fazer o seu trabalho de formiguinha, né? E a união vai fazer a força. Então, agradeço aí a presença de todos. E qualquer dúvida, assim, que vocês tiverem alguma coisa a perguntar, agora é o momento. E eu falei sobre alguns aplicativos. Se vocês tiverem algum problema com o celular de vocês, hoje o celular da Vivi, as pessoas têm pouca desenvoltura, né, com a coisa da tecnologia. Então o celular dela, por exemplo, era um problema muito simples. Ela falou, meu celular não funciona nada. Aí eu simplesmente fui ver que tinha 500 mega de 16 GB, né, de 16 mil que ela tem de capacidade, só tinha 500 disponíveis. Aí eu fui apagar umas coisas lá que não serve pra nada e ela tá com o celular que funciona agora de novo. Então se vocês tiverem... eu tenho hora que meu paralisa.
Então, eu posso dar uma olhada. Então, agora é o momento de vocês... Vamos trocar do celular, porque eu vou ter celular. Eu interrompi pouco. Eu posso... Vocês querem fazer perguntas? Eu quero. Não perguntas e sugestões, alguma coisa. Sim. Aí, então agora é o momento de perguntas, sugestões, tudo mais. E depois eu vou pegar o celular de cada um de vocês para mexer, o que for Só. precisar. Exato. Eu vou pegar da última fala lá da Cris, depois emendar o resto. Cris, 2 recados. Um eu já esqueci, que eu tive Covid, tá? O seguinte, sobre a questão indígena, quando você tiver a oportunidade de estar em Vitória, o Triplex, lá na Costa Pereira, abriu uma sala só para questão indígena. Inclusive, eu mandei até um videozinho, posso mandar depois para você, mandei para a Vilma. Mas isso, eu fiquei de ver com ela. Então, você vai lá e Em visita. frente, em cima da farmácia Santa Lúcia. Exato, na Costa Colocar Pereira. mesmo. Você ir lá, entendeu? Que eu acho que você vai gostar.